Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar convosco mais uma vez aqui no seu canal do YouTube do CETEADALP. Através desse canal, nós estamos aqui transmitindo várias informações acerca da palavra de Deus e assuntos afins. Estamos aqui no nosso segundo vídeo da nossa série sobre a igreja cristã, sobre a igreja, a história da igreja, na verdade. E estamos aqui no segundo vídeo da série relacionado com a questão justamente dos mártires da igreja. Quero pedir a você que, se você não fez ainda a sua inscrição no nosso canal, se inscreve agora no nosso canal, clica aí no sininho de notificações, porque sempre que nós lançarmos um novo vídeo, você estará sendo avisado desse novo vídeo, ok? E aproveita para compartilhar também, deixar seu like aí nesse vídeo, ok? Estou aqui com o professor Marcelo, pai do seu professor Marcelo. Amém, professor Abraão. Prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Quero também lhe fazer um convite para vir estudar no CETEADALP, que é o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Nós temos os nossos cursos de teologia, música, missiologia, libras, capelania, e é sempre um prazer podermos estar ministrando a palavra de Deus, levando o conhecimento para o engrandecimento do nome do Senhor e para a capacitação de vidas para o desenvolvimento do ministério. E se você quiser melhores informações sobre o nosso centro educacional, você pode entrar em contato com esse WhatsApp que está aqui, ó, 91265849 com 9 na frente, né? 91265849. E para você que não mora em Pernambuco, não mora na região metropolitana do Recife, nem muito menos em Abreu e Lima, nós também temos cursos de curta duração, EAD, isso mesmo, você pode de longe, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, poder participar de alguns cursos que nós temos de curta duração. Para melhores informações, está aqui mais uma vez o número do nosso WhatsApp. Queremos deixar aqui também o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, ao nosso diretor, pastor Paulo Filho, a cada aluno do Centro Educacional Teológico, a cada professor, a cada amigo que está aí assistindo através desse canal do YouTube. Bem, gente, no primeiro vídeo dessa série, professor Marcelo, nós demos assim um panorama um pouco sobre essa questão dos mártires da história da igreja. Eu gostaria que o senhor pudesse trazer aqui de uma maneira mais didática esse período de perseguição da igreja. Foi mais ou menos um período de quanto tempo? Né? E aproveito, já faço uma outra pergunta. Quantos imperadores, mais ou menos, estiveram nesse processo desse período de perseguição? Ok, professor Abraão, é um prazer mais uma vez a gente retomar essa reflexão, né, sobre a história da igreja sobretudo, a vida dos mártires, mesmo porque são indivíduos, são fiéis, são homens e mulheres muito importantes e que nós devemos, sim, nestes dias difíceis, né, Sim, resgatar esse sentimento. Então, a perseguição que foi impetrada sobre a igreja pelos imperadores, né, desde o nascimento do cristianismo, nós temos aí do período 50 até o 300, aproximadamente, que é o período adotado pela maioria dos historiadores, e há uma marca de aproximadamente 10 momentos onde os cristãos eles foram de forma mais severa perseguidos, tá certo? E isso, evidentemente, como já falamos em outro momento, essa perseguição ela vai se dar de modo pontual em alguns pontos geográficos, de modo geográfico muito locais, e também vai ter aquele que vai sofrer um estímulo mais genérico por parte do governo, né, do imperador. Mas nós temos o ano 50 ao ano 300, que é o período adotado pela maioria dos historiadores, né, e aproximadamente 10 períodos, ou seja, 10 momentos em que a igreja sofreu uma perseguição mais ferrenha, né, em maiores ou menores dimensões. ok. Então, a gente sempre escuta falar que nesse período de, por exemplo, do ano 50 ao ano 300, houveram mais de 20 imperadores. O Império Romano teve sucessivos imperadores nesse período e houve cerca de mais de 20 imperadores. Então, quando o senhor fala que houve 10 momentos, seriam
momentos com cada imperador diferente. certamente. Ou E seja, com certeza. então existem 10 imperadores aí que estes foram, digamos assim, os mais carrascos para a igreja. Justamente. Teria São, como o senhor elencar esses 10 aí? Quais foram esses 10 imperadores, né? O primeiro, eu acredito que todo mundo sabe. né, o louco, né, o É, doido Nero, né, sim, que foi um dos primeiros a iniciar essa sessão de perseguições à cristandade, sim, né? Tanto homens como mulheres, crianças, idosos, independente da idade, se professavam a fé cristã, eles eram um alvo, né, do sim, furor, né, e do ódio dos imperadores e outros líderes de menores escalas, tá certo? Então, inicia-se com Nero, né, certo. pontualmente ali, os historiadores adotam Nero como um dos primeiros carrascos algozes do cristianismo. Então, os primeiros anos de Nero são pacíficos, Sim, mas depois, com a loucura do poder, ele foi entorpecido, né, dominado pelo poder, e aí vão sofrer a sua fúria não apenas cristãos, mas alguns líderes, né, o Senado, família, mãe, todos vão sofrer a ira de Nero. Os cristãos, na realidade, eles vão ser um tipo de bode expiatório depois que ele ateia fogo em Roma, né? Fica assim, a Roma pega fogo, né? Tá ali, sim, pega fogo, e depois dos, dos 10, 14 bairros, 10 são totalmente consumidos e levanta-se aí sim uma desconfiança muito grande sobre Nero. E ele utiliza os cristãos para culpá-los, né? E os cristãos já eram também bode expiatório em muitas outras circunstâncias, por todas as desgraças que surgiam no mundo romano, então eles buscavam culpar os cristãos. Então, a partir desse incêndio, sim. né, e da perseguição da comunidade, toda a população sobre Nero, então ele redireciona, né, Uhum. a culpa para os cristãos. Então, nós vamos ter aí dois importantes mártires da igreja, que são Nesse período justa de Nero. no período de Nero. Antes que o senhor me fale sobre esses dois mártires importantes, esse período de Nero foi mais ou menos de que ano até que ano, mais ou menos, para que o amigo aí possa se localizar, né? Porque Jesus morre em meados do ano 33 depois de Cristo, suposto ano 33 depois de Cristo, e nesse caso, quando é que Nero surge aí no contexto? Na realidade, o incêndio aconteceu em 64, né? Certo. Mas ele, enquanto imperador, as suas datas são de 54 a 68, Ah, então já foi né? no finalzinho a coisa se É, intensifica, né? 14 anos aproximadamente aí, a sua liderança como imperador, tá Ok, certo? então nesse período, quais foram os dois grandes mártires? Assim, claro que houveram muita gente que morreu, mas assim, certamente houve dois assim que se destacam na história da igreja. É, segundo o livro, né, A História do Cristianismo em Quadros, é um Hum, livro muito bom, eu excelente. recomendo. Editora Vida Nova, né? Vida, Perfeito. perdão, É Editora Vida. Editora Vida, Editora Vida, exato. Muito bom esse livro. que diz assim: ocorreu apenas em Roma, né, a sua perseguição. Roma e Sim, adjacência, né? Em Roma e nas adjacências. Os cristãos foram usados como bodes expiatórios do incêndio de Roma. E entre as medidas sádicas, né, do imperador estava queimar cristãos vivos para iluminar os jardins de Nero, né? Então são atrocidades que deixa para aí abaixo qualquer anticristo dos tempos modernos, terrível, né? terrível. Outras medidas, ele untava ou então vestia os cristãos com pele de animais e jogava aos leões, tá certo? Untava os cristãos, colocava ele em postes e ateava fogo nesses cristãos. E foi nesse período que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, eles foram martirizados também. Terrível, né? Período extremo. Então, seriam duas grandes referências da história da igreja, Pedro e Paulo. Segundo a tradição, né, que é um tema muito importante também para a cristandade e para a teologia, a questão da tradição cristã,
diz que Pedro teve a oportunidade de fugir, né, dessa perseguição, mas quando ele Sim. chega na porta de saída de Roma, ele tem uma visão de Cristo, né, como que dizendo que ia novamente a sua paixão, né, ser crucificado. E ele entende que tem que voltar e sofrer o martírio. Impressionante. Inclusive, eu não sei se você tem esse conhecimento, deve ter certamente. Eu já ouvi também uma tradição que diz que Pedro, ao ser morto, ele negou-se morrer crucificado da mesma forma que Cristo. Ele não era digno. Perfeitamente. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Há uma Justo. tradição que fala muito isso. Então, uma coisa que a gente já aproveitando para falar, professor Marcelo, quando a gente fala sobre essas questões assim de mártires, do martírio de um modo geral, a gente consegue perceber um perfil naquele povo, um perfil diferenciado, né? O que a vida e a paixão dos mártires, assim, tem para nos ensinar para a nossa vida. Hoje nós, claro, a igreja hoje no mundo sofre algum tipo de nível de perseguição. Se a gente for comparar a perseguição da igreja lá na China com aqui no Brasil, por exemplo, são situações bem diferentes. Mas sempre há algum tipo de perseguição, seja ideológica, política. Então, quando a gente olha para esses mártires, antes de entrar no próxima etapa de um outro imperador, quando a gente olha para mártires como esses, como Pedro, como Paulo, que parecia até um paradoxo, né? Estarem sofrendo tanto, mas estarem felizes por estarem sofrendo pela causa do Mestre. Não só eles, mas outros mártires. O que é que a gente pode tirar assim de ensinamentos, né, para os tempos modernos, né? Dizem, alguns já chegam até a dizer que estamos vivendo o tempo onde os cristãos são muito mimados, a expressão é essa, né? Não querem, muitas vezes, até ver uma cara feia de alguém simplesmente repugnar o fato dele ser cristão. Então, quais lições podemos extrair desses mártires? Ok, eu queria ler um texto de Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, né, na versão da NVI, que diz assim: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, refletir sobre a vida e paixão desses mártires, né? E extrair daí uma lição prática para nós hoje. Como fazer isso? É bem verdade que a vida cristã primitiva, ela, lamentavelmente, por parte da cristandade protestante, ela não tem tido muita atenção. Há sim um certo movimento de retorno nestes últimos anos, sim há, né? Principalmente com a tradução de obras importantes, né? De obras primeiras. A gente percebe que tem editoras cristãs protestantes preocupadas com isso. Isso é muito bom. E é excelente, né? Porque são as fontes primárias depois do cânon bíblico, né? Então, várias editoras estão lançando agora histórias sobre a literatura cristã primitiva. E isso é importante, esse interesse. Então, por que é importante refletir sobre isso, né? E o que, principalmente, eles têm a nos ensinar? Quando a gente olha, por exemplo, um personagem que falamos no vídeo passado sobre Perpétua, por exemplo. Talvez muitas pessoas não conheçam e a gente recomenda. A história dessa Marte, né, você pode encontrar aqui, Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva. É Muito um bom. excelente livro e você vai encontrar essa história aqui, ou uma busca pela internet também, tá certo? É, Perpétua e tantas outras mulheres importantes na cristandade que deixaram uma lição, irmão, que eu vou lhe dizer, de grande impacto. Mexe muito, sim, quando a gente fala que é cristão, que crê em Jesus Cristo. Então, qual é o diferencial, né? Nós oramos, evidentemente, para que haja paz, para que o ambiente onde estiver um cristão seja pacífico. E acreditamos principalmente hoje no Brasil, né?
O Brasil é um país pacífico do ponto de vista religioso. Então, você chamar de um ambiente pacífico, você tem duas perspectivas. Você tem a questão da ameaça, Sim. né, velada, né, explícita, aquela ameaça explícita, como por exemplo, em nações Muçulmanos? comunistas ou entre os muçulmanos. Sim, sim. Então São você expostos, né? explícito, justamente. Exato. Mas a gente tem um tipo de perseguição que talvez essa sim ela seja mais nociva que aquela ideológica, Sim. que é aquela que a gente vive no Brasil. A gente pensa que o evangelho não é ameaçado no Brasil. O evangelho é extremamente ameaçado e talvez o tipo de ameaça que a gente sofre aqui ele é mais nocivo do que em países islâmicos ou mesmo comunistas. Por que essa ameaça aqui é mais nociva? Porque aqui você tem cristãos de várias correntes, para Uhum. começar, tá certo? Então você tem aqueles cristãos nominais e você vai encontrar aqueles cristãos práticos de fato e de verdade que lutam para viver uma vida santa, né, de valores morais íntegros que corresponde à Bíblia. E não aquela vida dentro de um padrão cristão, né, que é impregnado de uma tradição, entendeu? Uma tradição que é ditada, né, por um líder único no mundo todo. Então, o Brasil sim vive uma grande ameaça. E uma forma de distinguirmos com clareza o padrão de vida cristã é justamente resgatando Sim. a vida dos primeiros cristãos. Se o que foi ensinado no Novo Testamento é referencial para nós, como viviam os cristãos pós-cano esse mesmo referencial? Então, eles viviam uma vida de esperança. Só que a esperança deles não era nessa vida. Então, eles tinham plena certeza, né, da esperança na vida eterna. Como diz o próprio escritor Paulo, miseráveis seríamos nós se nossa esperança em Cristo esgotasse, né, só nessa vida, esgotasse no túmulo, como muitos assim pensam. Entendeu? Então, o texto diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Só que a recompensa não é na terra. Sim. A recompensa não é na terra. A grande recompensa que faz com que um cristão viva, né, de forma vigorosa, que viva de forma exultante, não é na terra, como apregoa alguns movimentos ditos cristãos. Isso aí sim reside o perigo. E por isso que nós temos que resgatar, né, a vida desses homens, aprender como eles viviam e o que eles têm a nos ensinar. E é muita coisa. Então, a recompensa para eles estava no céu, como prescrito na Bíblia, como também tem que estar para nós. Então, se algum estilo de vida é motivo de discórdia, de disputa, se é não o pecado, questões culturais, então, por que a gente discute por isso? Vamos viver o padrão bíblico, ainda que a gente tenha que renunciar a alguns estilos de vida cultural. Então, vamos renunciar, deixa isso para lá. O importante é ter uma vida santa, uma vida justa, uma vida de retidão diante do mundo imoral, né? E vamos falar de Brasil, que é um país, um dos maiores países cristãos do mundo e que tem a maior festa profana também do mundo. Que Exato. cristianismo é este? No começo ali da cristandade, a recomendação, inclusive, era não participar de eventos sociais. Os cristãos eram chamados de antissociais. Hoje nós somos convidados para algumas festas sociais. Então, de alguma forma, acaba que corrompendo, sim. Acaba que distorcendo valores, entendeu? De caráter bíblico. Então, quando a gente reflete na vida desses cristãos, o importante é a dedicação que eles tinham, não de agradar as comunidades externas, mas de ter convicção de que estavam agradando ao Senhor, ainda que aquilo os conduzisse à morte. Que para eles, né, como muito bem disse Policarpo,
O fogo ia queimar e ia passar. O corpo dele ali ia queimar. Mas o seu algoz ia queimar nas chamas do inferno. Profundo. E eu pude perceber, e pelo menos no mínimo, eu acredito que o amigo ou a amiga que está assistindo pôde perceber várias lições. Eu posso destacar três importantes, né, que nós podemos tirar de toda essa sua fala aí, que seria justamente essa questão de uma convicção profunda que eles tinham, é inevitável, porque se submeter a um martírio, a morrerem por uma causa, denota uma grande convicção, uma fé que realmente vai além do discurso, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante na sua fala, além dessa questão da convicção, era o comprometimento em viver uma vida que agradasse a Deus, aconteça o que acontecer. E em terceiro lugar, essa questão dessa fé escatológica, né? Dessa perspectiva do que o céu, né? Que o céu não está aqui, o céu está por vir. Mas antes que a gente saia muito porque é tremendo, né? Quando a gente começa a falar dessa temática e começa a trazer para os nossos dias, esse foi um dos motivos pelos quais nós começamos essa série, porque entendemos que é importantíssimo resgatar fatos, como o professor Marcelo falou, pós-cânon, ou seja, pós-escrita das escrituras, né? A escritura encerra ali no primeiro século, a partir do segundo século surge, o primeiro século ainda surge já alguma perseguição. Bem, o senhor citou o caso do período do imperador Nero, que seria, faz parte desses 10 momentos, ele seria o primeiro momento. Qual seria o segundo grande momento, né? Nero vai reinar até meados do ano 60 e pouco depois de 68, acredito que você falou Perfeito. essa data, 68. Bem, após Nero, qual seria um imperador que realmente foi extremamente carrasco da igreja? Ele reina de que período até que período? Qual o segundo imperador pós-Nero que foi extremamente agressivo para com a igreja? Então, na ordem, né, dada pelo autor do livro que já mencionamos, Uhum. e corrobora também outros autores, os amigos podem consultar, principalmente o Justo Gonzalez, né, Sim, sim, que no seu primeiro livro. Então, nós temos o segundo carrasco, algoz da igreja, e que é muito conhecido também, que é Domiciano. sim. Qual o período que Domiciano ele reina mais ou menos? Porque é importante que a gente saiba mais ou Sim, menos para entender essa questão da história da igreja. Inclusive, eu queria fazer até um apelo aqui. Eu estou falando muito, mas eu tenho que fazer esse convite. Se você não conhece ainda a livraria Arca Missionária, ela fica ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. E nesse período de lockdown, a livraria Arca Missionária está fazendo entrega na sua casa. Esse aqui é o telefone do WhatsApp da livraria Arca Missionária. Você não pode perder essa oportunidade de adquirir livros de qualidade e com comodidade, ok? Livros que foram inclusive citados pelo professor Marcelo. Mas muito bem, professor Marcelo, quando o senhor falar o nome de Domiciano, vai aparecer a foto dele aqui de novo. Você vai ver a foto de que supostamente como era, assim como apareceu também a foto agora há pouco do Nero. Então você vai ver aqui a foto na tela para você lembrar bem dele e pensar como essa igreja sofreu. Então, o Domiciano, o período mais ou menos que Domiciano ele exerce o seu império. então Domiciano, as datas que ele liderou 81 a 96, né? São 15 anos, 15 né? anos. Exerceu, Finalzinho do primeiro é, século. bem no final. Então, como se deu então essa perseguição? Ela foi caprichosa, né? Ela foi esporádica e centrada em Roma e na Ásia Menor. Ásia Uhum. Menor, que hoje é a Turquia, né? Sim, sim. Os cristãos foram perseguidos por se recusarem a oferecer incenso em homenagem à inteligência do imperador, né? Que era algo requerido por muitos imperadores. Os cristãos não estavam totalmente proibidos de exercerem a sua fé, desde que eles, né, também professassem a fé na religião do Estado. Os únicos que, na realidade, estavam aí livres desse culto seriam os judeus. Então, Sim. no Até começo, então, né? aí no começo os cristãos ainda foram tidos como judeus também, mas depois que houve de fato esse conceito distinto, então eles Sim. passaram a ser alvo do Estado. Então, nesse período, a gente vai ter aqui também muitos mártires, né?
Você pode encontrar a ata de mártires. Há um livro que também fala, é o documento da igreja cristã primitiva, acredito. Uhum. Eu ainda não tenho, mas vou Uhum. adquiri-lo. Então, é um livro muito bom, tá certo? Então, você vai ter aqui como mártires Clemente de Roma, Sim, tá certo? Que também é conhecido da igreja, né? Escreveu, ele está aí entre os pais apostólicos. exato. Muito conhecido, né? E outro muito conhecido é João, Sim. que foi justamente nesse período que ele foi exilado na É. ilha de Patmos, né? Lembrando que o João, aí também é uma tradição muito forte, que João, houve uma tentativa de martírio, Sim, né? Ele foi extremamente perseguido, mas ele não morreu martirizado, né? Morreu de velhice, de é, volta. Há uma corrente muito forte dizer que ele não, aquela corrente que diz que ele foi jogado no caldeirão de óleo né? fervente e sobreviveu, aí depois foi exilado na ilha de Patmos e chegou a voltar para Éfeso e morrer em Éfeso. O que é que você tem a dizer sobre qual foi realmente a causa-morte do João? No caso da tradição, como mais uma vez a gente tem que mencionar o peso da tradição até dado momento, não o conceito de tradição que foi dado, por exemplo, pela Igreja Católica Romana, né? Sim, sim. Mas existia sim, e isso era muito importante para a igreja naquele momento, entendeu? Por exemplo, não só João, mas outros mártires, eles foram submetidos a suplícios. O seu esgota-se, né? O corpo esgota-se, vai ao limite da resistência física. Então imagina-se que vai morrer e não morre. Hum. Por isso que há um outro exemplo, por exemplo, aqui no livro, nesse livro aqui que não sei se eu já falei, mas Livro dos Mártires de John Foxe. E John Foxe a data dele é lá do começo da Reforma, né, 1517. Então, ele fala de muitos mártires, John Foxe. Fala que nos livros de história não tem muito espaço para serem citados. E ele fala, por exemplo, dos mártires franceses. Cita uma Blandina, chamada Blandina, uma história tremenda, professor Isso em Abraão, meados de do que segundo do século. segundo século. E aí, É, no caso aí já passa do período do Domiciano, né? já eu estou narrando porque quando a gente fala assim, como é que alguém pode sobreviver, Hum, se você é jogado dentro de um caldeirão de óleo? Como é que sim, alguém pode sobreviver? Pode sobreviver. Então você vai ver no caso de Blandina também, dessa sim. Marte da igreja, que é possível. Quando você imagina seu corpo sendo submetido ali a um tratamento ardio, né? Que para esgotar suas forças, né? Então, Jesus Cristo, por exemplo, quando ele era chicoteado. Sim. Então, se você faz uma pesquisa da natureza física de Jesus, uma pesquisa médica, né, que há livros já voltados para isso, ou seja, a avaliação do ponto de vista médico da paixão de Cristo. Tem um Então, livro da Ultimato que fala sobre isso, né? poxa, Ultimato, né? Ultimato. então você vê que o corpo, como é que o corpo conseguiu resistir? Jesus conseguiu resistir porque era Jesus. Você vai encontrar outros mártires que chegaram àquele nível Terrível, né? de dor e resistiram. Então Impressionante. você não que resistiram, ele não resiste só, mas com certeza a ação do Espírito Santo, né, por um motivo, fez com que eles resistissem ali, né, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então João, sim, é possível que ele tenha sido jogado lá nesse caldeirão de óleo, né, ardente e tenha saído com vida, assim como foram os três amigos Sim, de Daniel, é né? verdade. Então, para a glória de Deus, então essas coisas sim podem acontecer, né, por obra do sobrenatural. Maravilha. Então são fatos interessantíssimos. Para a gente terminar esse vídeo de agora, né? Você vai ter ainda o terceiro vídeo. Eu queria que você falasse de um terceiro, né, um terceiro momento. Tivemos aqui dois momentos importantes, que é o momento de Nero, o momento do Domiciano. Ambos ainda estão no primeiro século, né? E me parece, professor Marcelo, como o senhor bem colocou, que eles ainda estão num período
num tipo de perseguição ainda não universalizada, mas de certa forma localizada. Claro que já havia alguns tipos de perseguição, mas a nível de império, como você bem colocou, o Nero atua ali em Roma, o Domiciano ele atua em Roma e na Ásia Menor, naquela região da Ásia Menor. Daí o porquê ele atinge João, o evangelista, porque João ele era pastor em Éfeso, né, que é a principal cidade da Ásia Menor naquela época. E qual seria o terceiro momento? Né? Claro que houveram imperadores ainda, mas qual seria o terceiro maior carrasco, assim, grande carrasco, após o Domiciano? E em que período, mais ou menos? Então, depois de Domiciano, a gente vai ter Trajano, né? Trajano. Logo na sequência, né? E o período de Trajano é de 98 a 117. Então, a característica da sua perseguição foi esporádica, né? Não foi contínua. Os cristãos eram confundidos com outros grupos cujo patriotismo era o tipo, né? Era um tipo de suspeita, né? Então, Sim. como os cristãos, de fato, eles não tinham uma cidade fixa, né? Estavam Sim. em todos os lugares. Então, havia regiões que defendiam, né? eh, suas comunidades. Então, os cristãos deviam ser executados sempre que encontrados, sem precisarem ser procurados, né? Não foi, ele não saiu procurando os cristãos, mas se encontrasse, alguém encontrasse e trouxesse ao tribunal, eles sofreriam o martírio. E aí, nesse Impressionante. período, você vai ter Inácio, Simeão, tem Zósimo, Rufo, e com certeza muitos outros mártires também da igreja que os irmãos podem encontrar nas Atas dos Mártires, né? Maravilha. Entendeu? Então, nesse período, esse livro é uma boa dica literária, né? Ata dos Mártires. Então, nesse período ainda segue a perseguição. É uma perseguição. é, a- Poderíamos comparar que ela foi tão forte quanto a de Nero, porque foi uma perseguição esporádica, ou seja, não foi contínua. Mas ela foi uma perseguição ferrenha, como a de Nero, ou seja, houve práticas extremamente agressivas, como a de Nero e a de Domiciano, nesse sentido, como Nero usavam pessoas como tochas humanas, lançavam ante os animais. Houve também fatos assim agressivos demais da parte do Trajano. O método, né, romano de julgamento, né, que ficou conhecido no mundo inteiro, pode até ser enaltecido para quem era romano. Sim, sim, Mas para quem não era romano, então ele não tinha limites, entendo. não havia limites, né? Você pode encontrar figuras aí. Então, o método de tortura que os romanos adotavam eram coisas desumanas, totalmente desumanas. Ser pregado numa estátua com óleo, com o corpo cheio de óleo, até a fogo, né? Ou então colocar algum tipo de produto que pudesse atrair a atenção de feras, empalamento, seja aquela própria cadeira, né? A cadeira que queimava, então os cristãos eram jogados ali, disse que um mau cheiro incomodava da pele queimando. Então, eles eram totalmente desumanos, né? Então tem um povo no Antigo Testamento que se assemelha Sim, a eles, né? Então isso para os nossos tempos, né? Esse tipo de tortura, às vezes as pessoas talvez não resgate esse período, né? Temendo ver esse tratamento que era dado a um ser humano. Algo que nós vimos ainda nos tempos modernos também, né? A questão de Hitler, mas também teve a Inquisição. Então, sim, muitas atrocidades que, quando as pessoas pensam em defender, né, sua perspectiva, seu ponto de vista e usam a força para isso, acontece o que aconteceu com os romanos em relação aos cristãos, ou mesmo uma área da cristandade no período medieval, né, que lamentavelmente está na história, aconteceu e não pode ser esquecido, tá certo? O legado também da Segunda Guerra Mundial, mas a questão é que os cristãos do período de Trajano também sofreram, né? Não sofreram mais ou não sofreram menos, eles sofreram porque, de qualquer forma, em outras áreas, né, se você identificar
pelo mapa da perseguição, aí vê que não foi nem sempre, apesar de não ser estatal, né, não haver uma ordem oficial, mas em todos os lugares onde havia cristão, havia perseguição, entendeu? Então, de acordo com o mapa, né, que você está vendo aí, dá para ter noção mais ou menos de como acontecia essa perseguição no segundo século. Ok. Gente, foi um prazer estar com vocês nesse vídeo, né? Segundo vídeo da série sobre a igreja ou a história da igreja, mais especificamente sobre os mártires da igreja. Espero que você tenha gostado. Fique à vontade para colocar seus comentários aqui nesse canal do YouTube, nessa postagem aqui. Fique à vontade. Eu peço que você se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos que fazem parte da missão da nossa igreja em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, no Equador, no Peru, e em vários lugares na África também. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Temos recebido muitas felicitações de irmãos que têm recebido esses vídeos em vários lugares do Brasil também. Quero mandar um abraço para os irmãos que estão aí no Amapá. Que Deus abençoe vocês. E muitos outros lugares que as pessoas têm recebido mensagens, não colocam a mensagem aí no vídeo especificamente, mas mandam um WhatsApp para nós e para outras pessoas que estão envolvidas com esse trabalho. Quero dizer para vocês que, se você deseja, mais uma vez eu te faço aqui um convite especial. Aprofundar o seu conhecimento da Palavra de Deus. Vem estudar aqui no Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, o CETEADALP. Está aqui o contato, o WhatsApp do CETEADALP, onde você pode entrar em contato e ter melhores informações. Temos também cursos de curta duração EAD e você pode ter informações desta promoção que está tendo aí disponível, inclusive está com preços promocionais. Fica aqui também a dica para você comprar livros de qualidade na livraria Arca Missionária. Adquira livros de qualidade para aumentar o seu conhecimento. Inclusive, recebi até uma mensagem, o senhor mostrou os livros aí, no trabalho do primeiro vídeo, e teve alguém que mandou uma mensagem para mim no privado e disse, olha, vocês poderiam fazer a doação desse livro, só que eu disse que não podia fazer doação porque é do professor Marcelo, não dá para fazer a doação, mas fica para a próxima. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Professor Marcelo, que Deus lhe abençoe. Amém, professor. É um prazer poder estar aqui falando acerca da igreja, da fé, né, das experiências que homens e mulheres sofreram na cristandade dos primeiros séculos, né? Particularmente primeiro, segundo e terceiro séculos. A fé cristã sobreviveu até hoje, que espero que estejamos fazendo um bom trabalho e possamos passar para a próxima geração com o mesmo fervor que recebemos. Amém. Maravilha. Então, hoje nós falamos sobre Nero, nós falamos sobre Domiciano e sobre Trajano. Qual será os próximos? Assista o próximo vídeo, se Deus permitir. Deus abençoe. Até lá. Amém.